a busca pela felicidade constante, felicidade clandestina. Olá, caros ouvintes do podcast de Camões a Clarice, quem vos fala é a Jéssica. Eu espero que todos estejam bem. E o podcast de hoje é para falar finalmente dela, de Clarice Lispector, ok? A obra escolhida é Felicidade Clandestina. Há muito o que falar sobre essa obra, sobre esse conto especificamente, Felicidade Clandestina, que é o conto que dá nome ao livro, a coletânea de contos, né? São 25 contos ao todo nesta obra, mas escolhi alguns para falar, principalmente Felicidade Clandestina e outros dos quais me chamaram bastante a atenção. Como começamos sempre com a contextualização, né, sobre o movimento, depois sobre a obra e só então partimos para a análise em si, hoje não será diferente. Nós iniciamos com a contextualização do movimento modernista. O movimento modernista, a grosso modo, é o conjunto de uma série de correntes culturais e artísticas da primeira metade do século XX. Definindo assim, bem por alto, seria isso. Ou seja, ele vai surgir entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É um momento muito tenso o surgimento de uma escola literária, o surgimento de um movimento. Como vimos nos episódios anteriores, né, em todos os episódios anteriores do De Camões a Clarice, tanto na literatura portuguesa quanto na literatura brasileira. Todos esses movimentos surgiram a partir de situações conflitantes. Ou seja, algo estava acontecendo e, consequentemente, isso surgiu para confrontar ou contrapor determinadas situações, pensamentos, enfim, que estava sendo produzido em determinados períodos. Com os modernistas não foi diferente. E os modernistas, eles surgem com o objetivo de contrapor, de opor-se a tudo aquilo, exatamente tudo aquilo que era conhecido até então como arte, como literatura, ok? É uma ruptura completa com o que era tido como tradicional, com os costumes. Era uma ruptura completa. Por ser uma ruptura com a tradição, é claro e óbvio que será algo completamente novo e que, portanto, tem um caráter mais de experimentação, um caráter mais experimentalista nessas obras, nos textos que serão produzidos, ok? Ou seja, nós vamos perceber essa postura em seus autores e escritores. Outro ponto importante
que nós podemos destacar com relação ao modernismo é a questão da valorização do cotidiano. A própria obra clariciana está repleta disso. Nós podemos ver narrativas que falam do cotidiano constantemente. Coisas banais, comuns, mas que te fazem refletir de uma maneira muito profunda. E nós temos, por ser uma ruptura, como já falei, por ter uma postura experimentalista, é claro que algo espera-se que seja criado, né? A identidade é reconstruída nesse caso. Nós temos uma reconstrução de uma identidade nacional, por exemplo, ok? Assim como as demais escolas literárias, o modernismo também nasce lá fora, né? Nasce na Europa, e só anos mais tarde é que ela chega ao Brasil, ok? E nós teremos como aspectos mais marcantes essa liberdade formal e estética que será promovida entre os autores deste movimento. A nível mundial, quando falamos de grandes nomes do modernismo, nós podemos citar Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, em Portugal, e Ezra Pound, por exemplo. Eu conheci Ezra Pound na faculdade e eu fiquei simplesmente encantada com a profundidade que tem a escrita, a narrativa, a profundidade das poesias que ele criou. É simplesmente absurdo. O cara é incrível. E confesso que as obras dele, no meu ponto de vista, são complexas, mas que valem muito a pena serem lidas e relidas, porque é de uma riqueza sem precedentes. É simplesmente fantástico. No Brasil, como disse anteriormente, o movimento vai chegar anos mais tarde e nós podemos identificar três fases do modernismo no Brasil, certo? Tudo começa com a tríade modernista, ok? Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Esses três nomes integram a primeira geração e fazem com que o movimento seja implantado, seja conhecido no Brasil. Nós temos um certo ribuliço antes da Semana de 22, né? Mas é somente na Semana de Arte Moderna, em 1922, que o movimento modernista de fato inicia-se. Ou seja, a Semana de Arte Moderna é entendida como o marco inicial do movimento modernista brasileiro, ok? Nós
nessa Semana de Arte Moderna, nós temos nomes diversos, escritores, cantores, enfim, gente de todas as áreas reunidas para falar de arte, de cultura e, é claro, política também, né? Porque os modernistas visavam a reconstrução do país. Não é à toa que a Semana de Arte Moderna foi feita exatamente no ano em que celebrávamos o centenário da independência do Brasil. Disse anteriormente que no Brasil nós temos o movimento pode ser compreendido em 3 fases distintas. Uma primeira fase chamada de fase heróica, né, que vai de 1922 a 1930, e nessa primeira fase existia uma busca por uma identidade nacional assim muito urgente por parte daqueles que estavam envolvidos, ok? Na segunda fase, nós já temos a fase da consolidação ou ainda a geração de 30, que vai de 1930 a 1945, ok? Essa fase é a que dá continuidade aos princípios modernistas que surgiram lá em 22, ok? E nós teremos o que nessa segunda fase, enquanto característica, o que nós podemos encontrar dentro das obras que nós entendemos como aspectos que podem saltar aos olhos. Nós teremos questões políticas, sociais e filosóficas, assim, muito bem marcadas dentro das obras, ok? Nós temos as questões das desigualdades que virão aparecer nas narrativas de maneira muito presente, de maneira muito forte. Nós temos ainda na segunda fase o regionalismo, que é outro aspecto muito marcante dentro das obras deste período, de 30 a 1945, ok? Falaremos sobre cada uma mais especificamente no episódio com as demais hosters Isadora e Inês. Passemos então para a terceira fase, que é a fase da qual vou falar um pouco mais, porque é a fase em que a obra em questão desse episódio está, e também é a fase da nossa caríssima Clarice. Essa fase é muito interessante, eu gosto bastante da terceira fase modernista, porque ela vai rejeitar todas as outras. Enquanto a primeira geração tinha a questão da reconstrução da identidade nacional, a segunda fase fazia uma espécie de consolidação dos princípios modernistas. A terceira fase rompe completamente com tudo aquilo que as gerações anteriores vinham construindo. Essa terceira fase é também conhecida como a pós-moderna ou a geração de 45, que vai de 45 até
60. Mas também há quem diga que ela nunca acabou. Nós temos diversas obras, cada uma mais rica que a outra, quando tratamos do movimento modernista, ok? Nomes diversos, e cada um mais incrível que o outro, na minha opinião, né? James Joyce, Mário de Andrade, Carlos Drummond, Virginia Woolf, Cecília Meirelles e nossa queridíssima Clarice Lispector. São apenas alguns dos nomes dos quais nós podemos citar que têm reconhecimento mundial. Como falaremos mais sobre o movimento em si no próximo episódio, vamos focar em Clarice, ok? Em Clarice e na obra da vez. Vamos conhecer um pouquinho melhor quem foi Clarice. Clarice Lispector, sabemos, é ucraniana, mas que viveu desde a infância no Brasil. Clarice, ela muda-se para o Brasil com 2 anos, com a família. Ela vai para Recife com a família em 1924. Ela passa a infância lá e acontecem diversas coisas na vida dela, né, nesse período. Ela perde a mãe, enfim. Logo depois ela muda para o Rio de Janeiro. Anos mais tarde, ela ingressa na faculdade de Direito. Depois de ingressar na faculdade de Direito, em 1939, ela publica o primeiro conto dela, né? Em 1943, ela se casa com um diplomata e durante esse tempo em que ela está casada com ele, com quem ela tem 2 filhos, ela mora em diversos países europeus e também nos Estados Unidos. Um ano mais tarde, depois de casar-se, ela publica Perto do Coração Selvagem, que é o primeiro romance dela, em 1944, e é com esse romance que ela ganha o prêmio Graça Aranha, da Academia Brasileira de Letras. Passemos então para a obra em si, o conto escolhido, ok? Como eu disse anteriormente, a obra do podcast de hoje, Felicidade Clandestina, é uma coletânea de contos, com 25 contos da autora, que vão tematizar sobre assuntos cotidianos e diversos, ok? Dentre eles destaquei a amizade, a felicidade, é claro, e a esperança. São os 3 temas que mais me chamam a atenção dentro dessa obra. Uma felicidade que é clandestina, as relações que nós estabelecemos, que por vezes são relações com algum nível de interesse, além daquele de simplesmente estar perto porque gosta da pessoa.
A esperança é um dos temas que são discutidos dentro da narrativa clariciana, e é um tema, para mim, muito complexo, porque, assim como a felicidade, né? A obra toda de Clarice Lispector é, para mim, muito complexa, porque ela é de uma introspecção enorme, e ela consegue fazer isso, ela mergulha no interior das personagens de tal maneira que chega um momento que você fica meio que perdido em reflexões acerca das suas próprias relações, em meio a reflexões sobre o que seria a felicidade, sobre o que seria o afeto, o amor, o que seria a esperança. Não apenas esses, né? Existe, no meu ponto de vista, uma busca muito grande por uma identidade individual, na medida em que você lê a narrativa. Uma das interpretações que se pode fazer é a questão da busca pela identidade individual. Nós podemos entender a obra Felicidade Clandestina como uma obra autobiográfica, e o tema sobre a identidade é recorrente assim como a felicidade. Em Felicidade Clandestina, o conto que dá nome à obra, à coletânea de contos, nós temos uma menina apaixonada por livros, é uma ávida por leitura, mas que não tem condições de satisfazer essa avidez, né, pela literatura, por conta de questões financeiras. Mas ela tem uma amiga, entre aspas, né, cujo pai é dono de uma livraria. E tudo começa, essa busca pela felicidade começa justamente aí, quando a menina, a filha do dono da livraria, tem em seu poder um livro de Monteiro Lobato, que é um livro do qual a nossa personagem quer muito conhecer. E ela tá sempre indo na casa, no portão da menina, da filha do dono da livraria, para buscar o livro, que, segundo a mesma, não está no poder dela, está com outra pessoa, ou alguém veio antes dela e o pegou e o levou, ou não foi devolvido ainda. Enfim, existe uma série de desculpas ao longo dos dias. A filha do dono da livraria cria uma série de desculpas para não emprestar o livro para a menina, que vai constantemente no portão dela esperar pelo livro de Monteiro Lobato, As Reinações de Narizinho. Esse conto, ele traz contrastes diversos entre as personagens, né? A filha do dono da livraria, ela não é tida como com o padrão ideal de beleza, né? Entre aspas, né? Já a menina que busca o livro, assim como todas as outras coleguinhas, se encaixam dentro desse padrão. Existe uma
uma contraposição, né, de adjetivos das personagens, de aspectos das personagens, né? E são estes aspectos que nós percebemos e que estabelecem o perfil de cada uma das meninas. Uma como boa e ingênua, a quem cuja felicidade será algo sempre buscado de maneira árdua, mas que raramente será alcançado. Enquanto que a outra não precisa de muito esforço para tal coisas. Esse conto, ele é muito interessante porque, ao mesmo tempo em que se percebe a construção de uma identidade, nós percebemos o passar do tempo. É uma memória, é a narrativa em que a nossa personagem fala sobre a infância que vive em Recife e que do nada, com o passar da narrativa, nós percebemos que ela cresce de alguma maneira, ela amadurece enquanto personagem, enquanto ser. Ela tem uma espécie de revelação, epifania, ok? Como assim? Primeiramente, nós temos uma menina apaixonada por livros que busca e quer constantemente, para ela, a definição de felicidade aqui seria poder ler as reinações de Narizinho, que não estavam em poder dela, que estavam em poder da filha do dono da livraria. E é essa felicidade que ela vai buscar todos os dias, que ela vai esperar todos os dias no portão da casa do dono da livraria. E na medida que o tempo vai passando, e quando ela finalmente consegue ter o livro em seu poder, ter as reinações de Narizinho em seu poder, após a mãe da menina, após a esposa do dono da livraria descobrir a razão da menina estar no portão dela todos os dias, quando ela finalmente consegue o livro, ela simplesmente não sabe o que fazer. Ela não sabe se ler, ela não sabe se fica simplesmente abraçada a ele. Enfim, é algo do qual ela não está acostumada. A felicidade não é algo do qual ela tem o hábito de vivenciar. E ela fica meio sem saber o que fazer com ela, né? E ela inventa uma série de desculpas. Ela finge não ter o livro para que depois ela possa ter a surpresa de encontrar ele. É bem engraçado. É engraçado e complexo ao mesmo tempo. Porque nesses pequenos jogos que ela cria, no momento em que ela tem o livro em seu poder, nós percebemos uma criança em desenvolvimento. Pelo menos essa é a interpretação que tive enquanto lia. É uma criança em desenvolvimento, que inicialmente ela buscava apenas ler o livro, né? Ler a obra de Monteiro Lobato, mas que ao final do conto nós percebemos não mais uma criança, não mais a menina que buscava a felicidade. Para ela, a felicidade sempre seria clandestina, assim como era clandestino o sentimento que ela sentia, que ela passou a sentir, quando ela ia todos os dias no portão do dono da livraria
que a gente pode se perguntar assim, o que é clandestino, né? É algo que se esconde, é algo que é feito às escondidas. E eu entendo o ir ao portão da filha do dono da livraria como a busca pela felicidade. Uma felicidade que estava escondida, que era contida no livro. Mas que, ao final do conto, aquilo que inicialmente era algo superficial, que é o simples fato de ler o livro, se transforma em algo maior. Nós podemos interpretar, assim como a própria personagem fala, de que não é mais uma menina com o livro. É uma mulher com o seu amante. Ou seja, nós observamos um amadurecimento da personagem no decorrer do conto. É claro, existe uma série de outros aspectos que nós podemos ressaltar dentro dessa narrativa. Mas esses são os que me chamam mais a atenção. A busca pela felicidade constante da personagem. E podemos dizer que também é nossa, né? Porque a gente vive sempre buscando por uma tal felicidade. Por vezes encontramos, por vezes não, muitas vezes é clandestina. Mas estamos sempre em busca, assim como ela. E é nessa busca que nós temos o nosso crescimento, né? É nessa busca que nós amadurecemos enquanto ser humanos. Existem diversos outros contos, vários outros, dentro dessa coletânea de contos da Clarice, que me chamam muito a atenção. Mas o Grande Passeio, Miopia Progressiva, O Ovo e a Galinha, que eu ainda hoje tento compreender e sempre acho que eu nunca compreendo por completo, e Uma Esperança são os que mais me chamam a atenção. Uma Esperança é inicialmente, no início do conto, é apenas uma esperança. É um insetozinho lá que pousa na parede, perto dos quadros. E o filho da personagem percebe ela. E no decorrer da narrativa, não é mais apenas o inseto, mas o sentimento que nós nutrimos em determinadas situações. Aliás, eu acredito que em todos os momentos, né? Porque se não temos esperança, eu pelo menos penso assim, se não temos esperança, não somos capazes de fazer nada. É de uma profundidade incrível, todos eles, e são temas muito, muito interessantes. E ela faz uma introspecção dentro das personagens que por vezes te deixa perdido. Eu fiquei perdida em muitos momentos e tive que relê-los bastante. Mas esses são os principais. A busca por uma felicidade, a busca por uma identidade, uma esperança que por vezes é magrinha, é esguia, mas que não se rende, não se abate, não se perde. Nos faz refletir sobre as nossas relações, né? Enfim, sejam elas com familiares, com amigos, as situações são diversas, ou seja, são temas cotidianos e extremamente atuais na nossa época. Por isso que vale a pena sempre
conhecer Clarice Lispector, conhecer as obras claricianas, principalmente esta de hoje, Felicidade Clandestina, que traz assuntos diversos, traz temáticas diversas e muito, muito atuais. Então, eu espero que vocês possam conhecer a obra clariciana, conhecer ao menos o conto Felicidade Clandestina e Uma Esperança, porque são os que mais me chamam a atenção. O Grande Passeio, é claro, o Grande Passeio é para mim essencial que se conheçam. É uma história muito bacana, triste, mas muito interessante, que nos leva a uma reflexão bem bacana também, assim como todos os demais contos. Eu friso esses porque são os que mais me chamaram a atenção. Então, nos vemos no próximo episódio do De Camões a Clarice. Até mais!